Olá, equipe Santiago Brito mais uma vez trazendo conteúdo relevante das áreas de atuação do escritório Santiago Brito Advogados. Hoje, doutora Ana Paula, nossa especialista em direito previdenciário, vai falar um pouco sobre o PASEP. Trouxe para vocês essa novidade do PASEP aqui, que é uma novidade incrível, né? Para muita gente tem direito. E é uma decisão recente, que ocorreu em setembro de 2023. Então, uma decisão já sedimentada na jurisprudência, onde o STJ decidiu a favor de uma correção nos saldos do PASEP. Então, muitas pessoas que se aposentaram sacaram valores de saldo de PASEP e sacaram valores sem a devida correção. Perfeito. Então, ajuda o nosso telespectador agora dizendo quais os documentos necessários e quem tem direito ao PASEP. Sim, quem tem direito ao PASEP são funcionários públicos, né, empregados públicos, alguns inclusive de sociedade de economia mista, então mesmo que não seja uma empresa totalmente pública, ele pode ter direito, então é importante ficar atento a esse detalhe. Militares, tanto em nível estadual, que são o Corpo de Bombeiros e também os policiais militares, quanto na questão das Forças Armadas, em todos os âmbitos, Marinha, Aeronáutica e Exército. Para verificar a questão do saldo do PASEP, é necessário que este funcionário, ou este militar, ou esse funcionário público, servidor, empregado público, né, em todas as suas designações, se encaminhe ao Banco do Brasil e lá solicite a documentação referente aos extratos do PASEP. Né, os extratos desde quando ele faz as contribuições do PASEP e também as microfilmagens, que são documentos mais antigos, então o Banco do Brasil geralmente ele pede um prazo e aí a pessoa retorna para pegar. É importante também salientar mais um ponto, que essa correção do PASEP ela só é válida para aqueles que ingressaram no serviço público antes de 88. Então, aqueles que ingressaram posterior a 88, né, que nós tivemos um marco importante jurídico no Brasil, que é a questão da nossa Constituição Cidadã, né, a Constituição de 1988. Então, para aqueles que ingressaram antes. Então, aqueles que foram efetivados antes é que podem ter essa correção, essa atualização de saldo. Perfeito. Doutora Ana Paula, a gente ouviu falar sobre falha na conta do PASEP. Qual é Que falha é essa? Pode explicar? Essa falha, doutor Tadeu, ela veio acontecendo porque o PASEP ele foi criado em 1970, certo? Ele foi criado com uma finalidade de fazer uma poupança, né, para o trabalhador. E quando o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, foi criado, se desvinculou essa finalidade do saldo do PASEP. Então, esses valores passaram a ser destinados ao FAT para custear bônus salariais e também o seguro-desemprego, e esses depósitos eles foram interrompidos. Porém, as pessoas que já tinham aqueles depósitos ficaram com aquele saldo, e aquele saldo deveria ser atualizado pelo Banco do Brasil. A responsabilidade de atualização nos índices corretos, índices previstos em lei, era do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, infelizmente, não fez essas atualizações devidas. Então, eu tenho, por exemplo, um exemplo de um aposentado que ele sacou R$ 800, R$ 820 e fração quando ele se aposentou. E quando nós fomos apurar, né, mediante cálculo que deve ser feito, depois que se pega a microfilmagem, depois que se pega o extrato, ele tinha mais de 80 mil de saldo para resgatar. Então é importante que todos aqueles que vejam essa possibilidade, que deslumbrem essa possibilidade, não deixem de procurar uma pessoa que possa fazer realmente essa análise da forma adequada, porque são valores de grande vulto e precisamos, né, assegurar aos trabalhadores que eles tenham esse saldo resgatado e assim possam utilizar da maneira como lhe melhor aprouver. Com certeza. Perfeito. Obrigada pelos esclarecimentos, doutora Ana Paula. Dentro dos condomínios, não raro nos condomínios que nós prestamos assessoria, nós recebemos questionamentos e demandas trabalhistas. Aí eu vou direcionar a pergunta agora para o doutor Tadeu. Sim. Doutor Tadeu, quais as implicações do direito do trabalho dentro dos condomínios? Olha, doutora Olivia, eu entendo que o direito do trabalho ele é generalista, ele atende a todos e os condomínios ele tem empregados sob sua égide, né? Então, se tem empregados, ele é afetado pelo direito do trabalho. Então, o empregador, o condomínio, que é o empregador, ele tem que obedecer todas as regras de proteção ao trabalhador, a questão da carteira
do registro em carteira de trabalho, a proteção contra acidente de trabalho, a entrega de EPIs, os treinamentos, é importante ter treinamento, inclusive de ergonomia, porque às vezes o empregado do condomínio ele tem que carregar peso, principalmente aquele transporte de lixo, então tem que ter todo esse controle de EPIs com a validade correta, treinamento, inclusive os EPIs que irão garantir essa integridade do empregado, evitando acidentes ou reduzindo acidentes e evitando, inclusive, ações da justiça contra a empresa, né? A empresa é o CNPJ, que é o condomínio. Então, é importante que o condomínio ele fique atento a todas as regras do contrato de trabalho. E, inclusive, no manual do síndico, já há um direcionamento sobre as normas que ele deve atender, sobre as previsões orçamentárias, não só previsões orçamentárias, mas todo o arcabouço jurídico que ele tem que atender. Então, o síndico ele tem que atentar para esse manual e, se ele tiver dúvida, procura um advogado especialista em direito do condomínio, em direito do trabalho, para que evite ações judiciais e problemas futuros. Perfeito, perfeito. É isso que eu gostaria de conversar também com o doutor Tadeu. Então, as medidas e os cuidados que os condomínios devem tomar realmente para evitar essas ações trabalhistas, não é isso, doutor Tadeu? Isso, eu posso sempre lembrar a questão do uso do EPI. É importante garantir que os empregados estarão fardados, devidamente fardados, usando EPIs, estejam treinados com relação aos EPIs. Treinamento de ergonomia também é importante, porque, como eu falei anteriormente aqui, a questão do peso. Então, é importante que todo o arcabouço de proteção ao trabalhador seja cumprido pelo condomínio. A questão da proteção e garantia contra assédio moral. Às vezes tem condômino que se altera, que vai falar direto com o empregado, que não deveria, deve ser passado para o síndico, para que o síndico ou administrador converse com esse empregado, mas não eu, como condômino, ir falar ou fazer reclamações diretamente com o empregado. Então isso tem que ter muito cuidado, porque pode ser enquadrado como assédio moral, inclusive. A proteção da grávida, da empregada grávida. Então toda a legislação trabalhista ela é muito clara na questão de proteção ao trabalhador, e o condomínio ele não é uma ilha, ele está sujeito a toda a legislação, não só trabalhista, como condominial. Então é importante que o síndico entenda que ele não é uma ilha, que o condomínio não é uma ilha e que todo o arcabouço jurídico deve ser garantido para que o condomínio não tenha ações judiciais, principalmente ações trabalhistas. Excelente, doutor Tadeu. E ainda se tratando de condomínio, nós temos aqui na nossa equipe do Santiago Brito Advogados a especialista, a doutora Olívia Santiago, né? Sim. Que também pode nos elucidar algumas dúvidas quanto a essa questão condominial, né? Doutora Olívia, muitos condomínios hoje têm sistema de gás, não é isso? Então, quanto a essa manutenção no sistema de gás dos condomínios, qual é a responsabilidade do condomínio quanto a essa manutenção? Por favor, nos esclareça. Perfeito, é uma dúvida comum. As manutenções relativas ao gás, que já é algo comum nos condomínios, e inclusive advém da lei, a lei determina que os condomínios afastem a utilização de botijões em razão da própria segurança. Então, não raro, vão surgir problemas se a manutenção não estiver sendo realizada de forma adequada. Como é que a gente divide essa responsabilização? Essa responsabilização será do condomínio quando ocorrer algum problema durante a implantação desse sistema de gás, mas o sistema de gás já implantado, já rodando, cada condomínio pagando a sua parcela referente a esse gás, a responsabilização é de cada unidade privativa. Então, é um tema muito comum. Por exemplo, uma condômina me perguntou recentemente, o relógio parou de contar. Não sei se todos têm conhecimento, mas do lado de fora da sua unidade privativa tem um relógio que faz a contagem do gás que está chegando na sua unidade privativa. Esse relógio parou de funcionar e essa condômina queria que o síndico, o condomínio, se responsabilizasse pela troca. Mas a gente lembra que a gente já afastou a seara da implantação e a gente já está utilizando há algum tempo. Então, a responsabilização pela troca desse relógio, pela manutenção dessas linhas, é da unidade privativa que já vem utilizando o gás encanado. E eu faço uma observação, assim, e até um apelo aos síndicos, né? Porque o síndico tem uma responsabilidade muito grande no que tange as áreas comuns dos condomínios. Então, ainda que essa manutenção não caiba mais ao condomínio, vale a pena a administração do condomínio fixar nos elevadores e áreas de grande circulação
comunicados, pedindo para que as pessoas observem as tubulações, esse relógio que tem validade, vale pontuar que tem validade esse relógio. Então, as pessoas às vezes esquecem dessa questão de segurança, dessa importância e desse risco, né, envolvendo o gás encanado. Então, em que pese, após a implantação, a responsabilidade ser de cada unidade privativa, vale a pena uma orientação de bom tom que a administração oriente os demais condôminos e alerte sobre prazo de validade do relógio e sobre a manutenção dessa encanação até a unidade privativa. Perfeito, doutora Lívia, muito bom. Muito bom, obrigado.